Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso encontro. E a temática de hoje é a vitimologia. Então nós vamos estudar a vítima? Nós vamos fazer uma análise criminológica sobre a vítima. Então a análise é criminológica. O objeto vai ser a vítima, tá certo? Quem que é a vítima? Vítima é a pessoa que suporta a atividade criminosa. Vítima é a pessoa que suporta a atividade criminosa. Só que o nosso estudo não é da vítima. O nosso estudo é a vitimologia. É mais do que só analisar a vítima. O que é vitimologia? Vitimologia é a ciência que se ocupa da vítima e da vitimização. Então é a ciência que se ocupa da vítima e da vitimização. Como assim? A finalidade dessa ciência é a redução do número de vítimas da sociedade. Então, a finalidade dela é diminuir o número de vítimas. Então, por vezes, é para que não exista mais uma vítima. Como eu chego a esse conhecimento? Como eu angario essa capacidade de diminuir o número de vítimas? Compreendendo o que levou aquela pessoa a ser uma vítima de crime. Quando eu tenho essa compreensão, pessoas que seriam vítimas deixam de sê-lo. Tá certo? Então não é analisar só a vítima. Agora é vítima, aconteceu, não. É projetar esse conhecimento para evitar que novas vítimas surjam. É saber que se, eu tenho casas debaixo de uma barreira de rejeitos industriais, de mineração, e uma represa explodiu e esmagou aquelas pessoas, soterrou, eu devo tirar as outras pessoas daquele rastro. Senão vai acontecer de novo. Tá certo? Então, eu tenho que diminuir ali o número de vítimas. A vitimologia, até no sistema de justiça criminal, a gente pouco ouve da vítima até hoje. Houve um forte impulso, a vitimologia, lá em 1973, em Israel, onde aconteceu o primeiro simpósio internacional de vitimologia. Veja como é recente. Enquanto o Lombroso, séculos atrás ali, tratava do criminoso, a vítima, o primeiro simpósio internacional de vitimologia acontece só em 1973. E o que ficou evidente? Que traçar o perfil das vítimas ajuda na adoção de políticas criminais eficientes. Determinadas pessoas têm que ser mais protegidas, porque são vítimas preferenciais. O criminoso, antes de tudo, ele é um covarde. Ele procura onde é mais fácil. Isso já não existe? Existe. Estatuto do Idoso, Lei Maria da Penha, Estatuto da Criança e do Adolescente. E já é um reflexo da vitimologia. Tá ok? Agora, existem vítimas e vítimas. Existem classificações quanto às vítimas. E isso é importante, classificar as vítimas para a adoção de políticas criminais eficientes. Então eu vou trazer aqui as duas maiores classificações acerca da vitimologia. A primeira é do professor aqui, Benjamin Mendelsohn. Ele leva em conta a participação, ou a provocação da vítima quanto ao delito. É importante saber, antes de tudo, que na vitimologia não se procura de nenhuma forma culpar a vítima pelo ato criminoso. Eu não vou tentar culpar a vítima, responsabilizar a vítima. Tá vendo? Foi andar de minissaia,
olha o que aconteceu, a culpa é dela. Não, eu posso melhor protegê-la. Dizendo o seguinte, você mora em um país de pessoas primitivas e que elas acham bonito ser primitivo e estuprar mulheres. Então, sabendo disso, você tem direito de andar de minissaia. Mas vamos esperar que daqui a 5.000 anos esse país vire um lugar de gente civilizada e a mulher pode andar como ela quer. Enquanto isso, não vá lá. Evite esses lugares para que você não seja mais uma vítima. Eu estou culpando a vítima de maneira alguma. De maneira alguma. Jamais, né, se busca aqui na vitimologia culpar ou responsabilizar a vítima. Tá certo? Agora, nessa classificação do Benjamin Mendelsohn, eu vou verificar a participação ou a provocação da vítima quanto à ocorrência do crime. Até porque fenômenos psicológicos podem acontecer aqui. Vamos lá. A primeira vítima é a vítima inocente, né? Ou ideal. Vítima inocente ou ideal. Ela não concorre de nenhuma maneira para que o crime ocorra. Ela não provoca, ela não participa. Bom, dá um exemplo. Você está andando na calçada, indo pegar o transporte público para trabalhar. E o sujeito que ficou na gandaia, bebendo à noite, está dirigindo bêbado, apostando corrida com outro carro, e ele te atropela em cima da calçada. Que estímulo você deu para ele? Nenhum. Você não fez nada. Você estava agindo de maneira absolutamente correta e foi vítima de um criminoso. Um país onde é bonito beber e dirigir. E dirigir igual, né, um símil menos evoluído do que o humano. Essa é a vítima inocente ou ideal. Pouco a se falar dela, né? Agora, existe também a vítima provocadora. E é aqui que a criminologia tem que se debruçar um pouco mais. Vítima provocadora é aquela que voluntária tá vendo? É voluntária, não é espontânea, né? Ou imprudentemente impulsiona os criminosos, né? O imprudentemente, né, é um sujeito ali que afronta o delinquente, né? Então, o sujeito que termina falando demais, diz que reconheceu o criminoso, se expõe a maiores riscos, é uma imprudência. E a voluntária? A voluntária geralmente, advém ali da síndrome de Estocolmo. O que é essa síndrome de Estocolmo? Bom, a Suécia, né? Onde fica lá a cidade de Estocolmo, há algumas décadas atrás, tinha índices criminais um pouco mais elevados. Hoje estão praticamente zerados. E houve um assalto a banco em Estocolmo, que foi mal sucedido. Por que foi mal sucedido? Quando os roubadores estavam lá dentro do banco, armados, a polícia cercou o local. E o que eles fizeram? Fizeram clientes e funcionários do banco vítimas, escudos humanos, para que não fossem presos. A polícia, né, de Estocolmo fez um cerco ao banco e exigiu a rendição desses criminosos. E procurou vencê-los pelo cansaço. E naquela época passaram, né, até por meio de lentes poderosas, a gravar, a filmar o que acontecia dentro daquele banco. Eis que alguns dias depois eles perceberam que alguns dos reféns estavam ajudando os criminosos. Olha, a polícia está chegando. Eles passaram a ajudar, a auxiliar os criminosos. Criminosos esses que ameaçavam a vida deles, vítimas, de maneira incessante. E os criminólogos
começaram a se questionar o porquê a vítima estava auxiliando o criminoso. E valeram-se ali de conhecimentos oriundos da psicologia. A vítima, quando ela fica à mercê do criminoso, ela sabe que a decisão sobre sua vida ou sua morte está nas mãos daquele déspota, daquele vagabundo, daquele bandido. E quando esse bandido permite que ela viva, a pessoa fica agradecida. A pessoa tem um sentimento de gratidão por aquele bandido tê-la deixado viva. E essa pessoa também começa a perceber que quanto melhor a situação do bandido, melhor a situação dela, a vítima também. Quando ele está sob pressão, ele vai matá-la. Quando ele tem as exigências atendidas, ele perde estímulo a matá-la. Então ela passa a auxiliar aquele bandido por meio e razão de um instinto de sobrevivência inato. Essa foi a explicação psicológica do porquê as vítimas estavam auxiliando os criminosos, os seus algozes. Acontece ali com a prostituta e com o seu cafetão, né, com o seu rufião. Então, ele garante a segurança dela. Ele bate nela, mas ele não permite que ninguém mais bata. Ele a protege. E elas têm um sentimento ali de gratidão, né? Claro que é uma situação de intensa pressão psicológica, de um ambiente absolutamente anormal, onde a síndrome de Estocolmo acontece. Essa é uma vítima provocadora. Então ela provoca a ação delinquente do criminoso, tá certo? O exemplo mais típico é da síndrome de Estocolmo, tá ok? Temos também a vítima agressora, né? Simuladora ou imaginária. Bom, só pelo nome já dá para perceber. É uma vítima que, na verdade, não é vítima. Ela sofre uma reação da verdadeira vítima. Via de regra, em razão de uma legítima defesa. Então, o sujeito ele vai assaltar uma pessoa. Ele dá à pessoa uma opção. Ou você entrega esse telefone celular de R$500, ou eu lhe mato. Então ele está trocando a vida de uma pessoa por R$500. Essa é a essência do roubo. Só que ele roubou a pessoa errada. A pessoa estava armada. E diante dessa opção, mata o criminoso para não morrer. E, por vezes, a imprensa aqui, estudante é morto em tentativa de assalto. Não é estudante, ele era um assaltante. Ah, isso é legítima defesa. Tá ok? Na verdade, quem morreu não é vítima de nada. A vítima é que reagiu e matou o criminoso. Então, na verdade, é uma vítima agressora. É uma vítima, entre aspas, coloca aspas aqui, né? Agressora, simuladora ou imaginária. Não é vítima coisíssima nenhuma. Ah, num roubo uma pessoa morreu. Quem morreu? O ladrão. Ótimo. Por quê? Porque a vítima agiu em legítima defesa. A vítima verdadeira seria aqui a vítima inocente, certo? Tem outra classificação de vítima na vitimologia? Temos. Vamos dar uma olhada nela aqui, ó. É a classificação do professor Hans von Henting, né? Ele traz, na verdade, uma classificação vitimológica por grupos, né? A primeira é vítima criminoso, vítima de maneira sucessiva, né? É o caso do o sujeito inicialmente é um criminoso, porque cometeu um crime, né? Ele é hostilizado
no cárcere e, em sequência, ele volta a ser criminoso em razão dessa hostilidade que ele sofreu no cárcere. Então, por repulsa social, por vingança, ele volta pior do que ele foi. Ou até mesmo, o que mais acontece hoje em dia, atualizando o exemplo? Ele é cooptado por o maior crime. Então, ele é criminoso. Cometeu um roubo. Chega lá no cárcere e ele fala o seguinte, bom, você quer que o chefe de um maior crime, tua família não mora no lugar tal, na rua tal, teu filho estuda na escola tal, tua irmã estuda na faculdade tal, estuda. Você quer que eles morram? Não. Não quer que eles morram? Não, não quero. Pelo amor de Deus, o que eu preciso fazer? Então ele é coagido a integrar essa facção criminosa. E ele volta de ladrão, agora ele é membro de Orcrim, ladrão. Né? Ele volta ali a ser um criminoso. Então, sucessivamente, de criminoso ele passou a vítima e, em razão dessa vitimização, ele volta a ser criminoso. Temos também, de maneira simultânea, né, na situação em que a pessoa evolui de vítima a criminoso. Como assim? O sujeito, então vamos puxar aqui, ó, em caso das drogas. Ele começa a ser usuário de droga. Ele é um criminoso? É. Só que em razão do uso da droga, ele se torna dependente. Por isso que é droga. Ele não tem controle no consumo. Torna-se vítima. Tornando-se dependente químico, ele não consegue mais trabalhar. Mas ele tem que sustentar o vício. Para sustentar o vício, ele torna-se um traficante. Então, ele é traficante e ele é também usuário. Ele é usuário que o torna vítima. Em razão de ter sido dependente químico, vítima do seu próprio vício, tornou-se criminoso. Para quê? Para sustentar o vício de que ele é vítima. Ok? E temos, né, o caso do criminoso vítima de maneira aleatória ou imprevisível. Imprevisível. Que casos são esses? São casos onde há uma inversão aleatória. O sujeito é um criminoso, por exemplo, ele é um pedófilo. E ele mora num lugar ali pouco civilizado. De pessoas que não têm crédito ou sequer conhecem que existe justiça criminal. E ele é flagrado por um vizinho, praticando um ato ali de estupro de vulnerável, tá filmando as crianças nuas, tá repassando filme de criança nua, tá molestando alguma criança ali. Ele é criminoso? É. Porém, depois de flagrado fazendo isso, ele é linchado pela população. Acontece ali um justiçamento. Então ele passa de criminoso a vítima de maneira aleatória. Aleatória. Ele deixa de ser criminoso, pedófilo? Não. Mas o fato dele ser pedófilo, o fato dele ser estuprador, o fato dele vender droga para criança nas escolas, jamais justifica o crime dos outros. Tá certo? Então, por vezes, até pessoas que são vítimas tornam-se criminosos. E o criminoso torna-se a vítima. Nesse caso aqui, a sociedade, que é uma vítima indireta, alguns de seus membros tornam-se criminosos. E o criminoso, que era mesmo ali o molestador, agora ele é vítima. Ele é vítima. E só cuidado aqui, hein? Cuidado. Lembra lá quando a gente tratava ali da vitimologia primária, secundária e terciária? Lembra aqui também. O que era isso mesmo? Vitimologia primária
São os efeitos que a vítima experimenta direta e imediatamente em razão do crime da qual ela suporta. A vitimização secundária são as dificuldades que essa vítima tem junto do aparato persecutório e processual penal do Estado. Então ela tem um gradiente maior de sofrimento em razão do mau funcionamento do sistema de justiça criminal. Ela é mal atendida na delegacia. No processo penal, onde ela é vítima, ela fica na mesma sala das testemunhas de defesa, da família do autor do crime que ela foi vítima, ela é hostilizada. Esse sentimento de desprezo que existe do sistema de justiça criminal. E tem a vitimização ali terciária. É um gradiente ainda maior. Essa pessoa é abandonada pelo Estado e hostilizada pela sociedade. Então, é a mulher que foi vítima de estupro e ela não é aceita mais pela família, pela comunidade religiosa, dizem que a culpa foi dela, dizem que ela que vacilou. Então, além de tudo, ela não tem mais um aparato de bem-estar social, de aceitação, que diminuam, né? Que minorem o sofrimento dela. O sofrimento dela é triplicado. Triplicado. Tranquilo isso? Nós temos mais alguns minutos, então a gente só começa a arranhar o próximo tema. Bom, se eu já conheço do crime, se eu já conheço do criminoso, se eu já conheço da vítima, se eu já conheço do controle social, por que eu não estabeleço mecanismos de prevenção ao delito? Todo conhecimento criminológico, ele precisa arredondar em alguma solução prática. Quais são esses mecanismos de prevenção ao delito? É o que veremos no nosso próximo encontro. Então já fica atento aqui. No nosso próximo encontro, faça uma revisão de tudo que você já estudou em criminologia. Porque nós vamos tratar aqui como se tudo já fosse de seu pleno conhecimento. Tranquilo isso? Tá sabendo tudo? Ok. E aí você passa a analisar o próximo encontro. Tá certo? Porque a prevenção ao delito pressupõe-se que você já conheça tudo. Então, depois da revisão, a gente já passa a analisar a prevenção ao delito. Bons estudos aí e até a próxima.